refletir, vamos ficar a examinar. Quando tirar esse evangelho, vocês vão perceber isso que eu ouvi falar. Que não vai ter como, as pessoas não vão ter como, lá no futuro, não vão ter como sentir o amor de Deus. Não vão ter como ter um bom pastor. Significa, tirando o quarto evangelho, estamos a entregar um homem que vai nos ensinar a ser o nosso pastor. Logo, automaticamente, estamos já a assumir o lugar de Yahshua, como muitas vezes tem sido. Como os pastores que fundam as denominações, as igrejas. Não, meus irmãos, não é uma vida simples, é uma vida muito dolorosa. Existem muitos irmãos aqui que nem em casa deixaram comida, mas estão aqui para louvar a Yahweh. Existem irmãos aqui que nem sabem o que vão comer daqui a pouco, mas deixaram tudo isso do lado e vieram aqui louvar a Yahweh. Vieram aqui nós juntos reunidos para produzirmos um louvor a Yahweh. Que Yahweh continue a abençoar a vida de cada irmão que tem se esforçado bastante para agradar a Yahweh, não para agradar ao homem. O nosso pastor é Yahshua, ele é o nosso advogado, ele é o nosso mestre, é ele que nós dependemos dele. É o único que Yahweh colocou para que nós possamos alcançar ao reino que está para vir. Esse é meu testemunho, estou muito feliz pela oportunidade que Yahweh tem nos dado dia após dia, pela oportunidade que Yahweh tem nos dado segundo após segundo. Amado, hoje nós vamos falar sobre a mente de Yahshua. Conhecermos a mente de Yahshua. Conhecemos o Pai do céu. Em nome e no sangue de Yahshua Mashiach, o nosso pastor, o nosso mediador, o nosso advogado fiel, a pedra que os homens rejeitaram, mas tu, Yahweh, colocaste como a principal da esquina. O caminho perfeito na qual toda pessoa que olhar e trilhar por ela alcançará paz, benevolência e o reino. Kadosh, nós viemos neste momento para nos humilhar diante da tua palavra, diante do poder que há no teu nome, Yahweh. Pai, nos instrua como nós podemos caminhar. Abba, nos instrua para atingirmos o pleno conhecimento da tua verdade. Para nós termos o conhecimento pleno da tua Sagrada Escritura. Conhecermos a mentalidade de Yahshua. Pois foi Yahshua que tu confiaste para que nos ensinaste, para que nos ensine, para que nós possamos alcançar o teu reino. Yahweh dos exércitos, te adoramos. Pai, limpai nossos ouvidos, que sempre têm ouvido coisas iníquas e má. Pai, limpai nossa consciência, que sempre tem interpretado as coisas iníquas e má. Pois nós somos homens caídos, com uma mentalidade caída. Como nós podemos compreender as coisas celestiais? Como nós podemos compreender as coisas sagradas? Pai, nós imploramos que possais nos endireitar por meio e através da tua palavra, através do teu Filho amado Yahshua. Nós nos humilhamos, nos rendemos, em nome e no sangue de Yahshua Mashiach. Que assim seja. Amados irmãos, hoje nós viemos falar sobre a mentalidade de Yahshua. O que realmente Yahshua quer nos ensinar? O que realmente Yahshua está a trazer para eu e você podermos aprender? Está escrito na lei que não pudesse ser feito nada no Shabat. Quando chegasse o dia do sábado, era um dia conservado para poder fazer as coisas sagradas de Yahweh. E as pessoas não poderiam fazer nada, justamente nada. E isso foi determinado por meio da lei. E a lei, ela determina, porque a lei dela, ninguém poderia passar. Quem pudesse passar dela, poderia sofrer muitas coisas. Mas Yahshua nesse dia, ele fez curou, que foi no dia do Shabat. Ele operou milagre, curou. E eles censuraram, falando nos seus ouvidos, falando até a ele. Por que o que você fizeste coisas como essa? E Yahshua, ele veio até o ponto dele, falou para ele, disse que olha, quem dentre vocês, se tiver uma ovelha, caiu num buraco no dia do sábado, que não vai poder tirar aquela ovelha. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Vocês estão a perceber uma coisa? E Yahshua está a falar exatamente do que ele deveria ser feito naquele dia. Que aquele dia não era simplesmente dia de ser limitado, mas era dia que ultrapassava os limites. Que quando você pudesse fazer o quê? Fazer coisas certas. As pessoas, quando vê a lei, eles
interpretaram mal a lei, não puderam conhecer a lei, não entendiam o significado da lei, não entendiam o propósito da lei poder ter existido. O propósito da lei não era para limitar a pessoa de fazer o bem, mas sim era de limitar a pessoa de fazer o mal. Mas era bem para que a pessoa pudesse fazer coisas corretas. Então, independentemente do que coisa boa que pudesse ser feita no Shabat, não poderia o quê? Não poderia ir contra a lei, porque a lei, ela não veio determinar a tamanha força que um homem tem, mas sim veio dar mais relevância para que uma pessoa olhasse mais para as coisas boas, não para as coisas ruins. O homem estava sendo instruído para poder ele se focalizar nas coisas boas. Então isso está a dizer, se nós nos limitarmos da palavra, alguém tem uma Bíblia? Se nós nos limitarmos simplesmente dos livros que estão escritos aqui, praticamente nós ainda estamos na cadeia, nós ainda estamos presos. Algum irmão pode não querer, um irmão pode não entender. Espera um pouco, nós vamos chegar até lá. O que realmente Yahshua estava a introduzir na mentalidade das pessoas? Estava a introduzir que vale mais fazer o bem do que você fazer o errado. O que quero tentar despertar aos irmãos é aquilo que Yahshua quis despertar aos fariseus, mas eles não puderam despertar porque o seu coração estava muito endurecido. Por que, meus irmãos, essa palavra? Porque existe um livro que está dentro do coração de cada um, cujo este livro te ensina a fazer o bem e te ensina a desobedecer as coisas ruins. Eu pergunto, aquelas pessoas que estão nos confins da terra, nunca chegou lá o Gênesis, nunca chegou lá o Números, nunca chegou lá o Apocalipse, nunca chegou lá o Mateus, nunca chegou, mas eles conseguem viver em uma harmonia perfeita, Uma pessoa naquela região, naquela cidade que comete o erro, eles conseguem endireitar, caminhar aquela pessoa naquelas instâncias para poder deixar ou abandonar de fazer o mal. Quem colocou a lei sobre eles? Quem deu a palavra a eles? Quem leu Gênesis para eles? Quem leu Marcos para eles? Quem leu o livro qualquer sagrado para eles? Amados irmãos, por que tirou essa palavra? Porque existem outros irmãos que chegaram ao seguinte estudo. Disseram que o livro de Yohana é o herege, é um livro distorcido. Estão entendendo, irmão? Eles disseram que não podemos ler aquele livro. Então eu estou dizendo o seguinte: se a gente tirar o livro de Yohana, podemos nos agarrar simplesmente nesses livros que estão ali? Podemos nos agarrar simplesmente nos ensinos que estão ali? Então isso quer dizer que a pessoa que confia que Yohana é herege, que tirando o livro de Yohana, todos aqueles livros que estão aí são livros bons, então saiba uma coisa: você ainda está preso, você ainda está na cadeia, porque você está dependendo simplesmente de livros ou de palavras que estão escritas, mas você não está conseguindo desenvolver o campo do livro que está dentro do quê? Da sua própria alma, cujo este livro não tem um princípio e ela não tem um fim. Quando a gente vamos nos afundar mais no livro, nos ensinamentos do Mashiach, ele disse assim, foi escrito dessa forma, dizendo assim, de que toda coisa que Yahshua falou não poderia caber em nenhum livro feito com mãos do homem. Então essas coisas estão aonde? Estão dentro de quem? De nós. Porque nós carregamos um livro, cujo esse livro, querendo tirar para escrever, nenhuma folha vai o quê? Vai caber. Então esse trecho de livro que está aqui te ajuda você a desenvolver o quê? A desenvolver aquele livro que está dentro de si. Então os fariseus simplesmente eles estavam agarrados em letra, simples letra, e eles não percebiam o que eles deveriam desenvolver dentro dele, que era coisa boa, que era coisa perfeita. Toda pessoa que não alcança a mentalidade de Yahshua, ele morre na ignorância, ele ainda continua na cadeia, ele ainda continua preso, porque ele depende daquilo que está escrito, ele depende daquilo que está resumido, ele depende de simplesmente alguns trechos da palavra. Mas uma coisa é certa, que esse trecho da palavra, ela serve para nos despertar a um livro grande que está dentro de nós. Estão entendendo, queridos irmãos? O mais importante de todas as coisas é preciso que nós possamos compreender que há o Criador que fez os céus e a terra.
Ele quer o quê? Ele quer com que nós possamos ter uma vida que é uma vida agradável, uma vida perfeita, uma vida honesta, uma vida sincera, uma vida boa. E essas coisas, irmão, estão além daquilo que está escrito. Outras pessoas podem falar que, irmão, você pode estar já a sair dos padrões das Escrituras. Não, espera mais um pouco. Vamos abrir a um homem que chegou a atingir a mentalidade de Yahushua. Existe um homem que está lá, que está escrito, que ele também chegou a atingir uma mentalidade de quem? De Yahushua. O livro de Filipenses, do seu capítulo 4, do seu versículo 8. Que existe também uma pessoa que chegou a compreender o que realmente Yahushua queria transmitir para a humanidade. O que Yahushua quer nos ensinar. O que Yahushua quer me instruir. O que Yahushua quer instruir para todos nós. Porque Yahushua, ele é o nosso mestre. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso guião. Ele é o nosso advogado. Sem ele não podemos alcançar a Yahushua. Sem ele não podemos alcançar a perfeita vontade de Yahushua. Então, o que a palavra veio falar? Quem já pegou? O apóstolo Shaul, ele chegou a entender a mentalidade de quem? De Yahushua. Quando você chega a entender a mentalidade de Yahushua, você não vive preso. Você vive fora da prisão. Por quê? Porque você vai descobrir o livro maior que está dentro de cada um, dentro de cada ser humano. Quando ele nasce com esse livro. Este livro não depende simplesmente daquilo que está escrito. Veja o que ele está a falar. Tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro. Nisso, amados irmãos, bem pensar. Eu digo, o tudo é o quê? Tudo é um termo universal que não deixa fora nada. Isso quer dizer que? Quer dizer, se a tua mãe falar coisa boa nisso, você tem que pensar. Se essa coisa está escrito ou não está escrito, mas desde que seja coisa boa, você tem que pensar. Se um presidente falar coisa boa, você tem que pensar. Amados irmãos, não podemos confundir as coisas. O Criador usa qualquer coisa, porque Ele é soberano. Soberano significa que Ele tem autoridade máxima. Ele usa aquele que Ele quer. Estão entendendo? O fato de você ser usado não quer dizer automaticamente que você é filho dele. Estão entendendo, né? O fato do Criador ter te usado não quer dizer que você já tem garantia de entrar no reino. Isso já é outra particularidade. É por isso que Nabucodonosor sonhou coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Sonhou a profecia que está acontecendo nos dias de... Mas o Nabucodonosor não adorava Yahweh. Mas o que aconteceu? Yahweh usou ele. Isso já dizer que é por isso que a palavra diz assim: tudo aquilo que é bom, significa tudo que é bom. Pode vir de uma pessoa que te faz mal. Pode vir de uma pessoa bêbada. Pode vir de uma pessoa adúltera. Pode vir de uma pessoa prostituta. Pode vir de um ladrão. Mas sendo coisa boa. É por isso chama-se a mentalidade de Yahushua. Olhemos para aquilo que é certo. Não é para desprezar as palavras das pessoas. É por isso, há uma canção que um cantor zimbabweano cantou. Disse, olha, moça, outros foram ditos com uma pessoa, né, que estava doente, tinha uma doença mental. Dizer, está a vir guerra lá. Eles começaram a rir para ele. Esse maluco pode falar o quê? E logo aquelas pessoas morreram. Disse, não podemos ver, vamos observar as palavras. Querido irmão, quando qualquer pessoa falar, seja o teu líder do bairro, seja o teu secretário, seja a tua mãe, que bebe, que fuma, você tem o quê? Pensar, examinar naquilo que é bom, naquilo que é proveitoso, naquilo que é certo. Existem muitos filmes que hoje nos inspiram coragem de nós irmos em frente, mas cujas pessoas que fizeram nem adoram, nem temem a Yahweh. Mas nós procuramos aquela coisa que é boa. Isso é que se chama a mentalidade de Yahushua. Tudo aquilo que é certo. E eu quero introduzir, levar a mim, a você, a termos o quê? Esse tipo de conhecimento, esse tipo de maturidade. Não é simplesmente você ficar agarrado ou preso numa somente palavrinha ou trecho. Desenvolva no fundo do seu coração uma vida honesta. Desenvolva no fundo do seu coração uma vida pura, uma vida agradável, uma vida verdadeira. É a partir dali onde que nós vamos para a escola estudar. Mas os que fizeram aqueles livros que nós estudamos na escola não são crentes, não são tementes a Yahweh. Mas através daqueles livros nós temos coisa proveitosa ali. Nós temos coisa que hoje estamos a despertar, a desenvolver uma vida maior de adoração para as outras pessoas. Através daquilo que eles fizeram. Por que, meus queridos irmãos? Porque Yahweh, ele é soberano.
Soberano usa qualquer coisa que ele quer. Soberano não se limita por nada. Às vezes você pode desprezar quando ele está sendo usado por Yahweh. Às vezes você pode desprezar. É por isso que eu estou falando para amados irmãos, que toda palavra que uma pessoa fala, eu cheguei até esse ponto, de que tudo, quando está escrito, independentemente que esteja na Bíblia, ou que esteja no livro, ou que esteja em qualquer livro, mas se lá tem um trecho que fala de coisa boa, essa coisa boa provém do quê? Provém do Criador. Porque Yahweh, ele é justo, Yahweh, ele é bom, Yahweh, ele é clemencioso. Não existe mais outro além de Yahweh que é bom. Toda inspiração que molda coisa boa, que molda coisas perfeitas e honestas, ela provém do quê? De Yahweh. Porque esse é o estilo na qual Yahweh nos fez antes da fundação do mundo, para que nós possamos caminhar em uma vida perfeita, é uma vida boa, é uma vida sincera, é uma vida de amor ao seu próximo. É por isso, queridos amados irmãos, não se agarrem simplesmente num trechinho. Procurem saber o que esta palavra está a falar. Qual é, vamos dizer, essa palavra, será que ela está a me tirar da presença de Yahweh? Será que se eu ler o livro de Yohana, ela vai me tirar, ou vai me fazer deixar de adorar a Yahweh? Ou tem um trecho que eu vou aprender através dela? Ou tem uma parte que eu vou aprender através dela? Ou, tudo bem, se eu tirar, qual é o perigo de eu tirar este livro? Então, entendeu, querido irmão? Porque se você não examinar, se a tua consciência não chegar até esse ponto, então você tem que saber que você ainda está o quê? Ainda está preso. Você ainda tem ponto, meu irmão. Reflita nesse ponto. As pessoas que estão lá nos campos, quem ensinou Marcos para ele? Quem ensinou Lucas para ele? Quem ensinou o livro de Gênesis? Mas quando você vai para lá, eles falam palavras que te afastam do mal e que te levam para o bem. E cuja palavra diz que Yahweh, ele é bom, Yahweh, ele é perfeito, Yahweh, ele é bondoso, clemencioso. Estão entendendo? E a Yahweh, ele chama toda pessoa para ser como ele. Como ele sendo como? Ser clemencioso, ser bondoso, ser perfeito, ser honesto, ser sincero, ser justo, ser transparente, ser verdadeiro. Não é assim? É isso. Então se você, uma coisa, se deixar cair da sua ovelha, você vai o quê? Vai tirar. Você fez o quê? Salvou o teu animal, não é assim? É a mesma coisa, estou a curar nesse dia. Isso está dizendo que eu não estou fazendo mal, não. Estou fazendo coisa boa. Está a dizer que Yahweh, ele se agrada quando a gente faz coisas boas. É por isso que Yahweh, ele nos chama para nos fazer coisas boas. Só que não entenderam. Porque estavam grudados na lei. Estavam grudados na letra. Estavam grudados simplesmente no quê? Na escrita. Assim como nós hoje nos apontamos dedo, aquele livro está errado, aquele livro está certo, porque ainda estamos com o quê? Com os princípios do já antigo, grudado na letra, grudado na palavra. Não estamos a conseguir cavar o que está dentro de nós, o que Ele nos predestinou, o que Ele fez, o que Ele preparou antes da fundação do mundo. Era para sermos perfeitos, bom, honesto, sincero, verdadeiro, transparente, justo, acima de tudo. É por isso que Shaul, ele chega de atingir essa mentalidade, dizer que não, tudo isso que está a se falar, tudo, nós devemos o quê? Tudo aquilo que é sincero, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é perfeito, nessas coisas nós vamos o quê? Vamos pensar nessas coisas, porque está a ver aquele irmão está a se comportar dessa forma. Você deve entender qual é a finalidade da manifestação daquele irmão. Se for que é plausível, se for que é boa, se for que é sincera, se for que é verdadeira, nisso vamos o quê? Aplaudir, porque é isso que é a vontade de Yahweh. Fazer as coisas corretas, fazer as coisas boas, fazer aquilo que é certo. O apóstolo Tiago também chegou à mentalidade de o quê? De atingir a mentalidade de quem? De Yahusha. Vocês estão vendo o que está aqui? Isso é um resumo. Toda aquela pessoa que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vocês estão entendendo isso, né? Será que simplesmente é aquilo que está escrito? Não. Aquilo que vocês sabem que isto é pecado, e se você fazer aquilo que está a cometer pecado, aquilo que você sabe que isto é coisa boa, e se você não faz, significa que você está a cometer pecado. É desculpa. Se eu ofendi o meu irmão, então isso irmão, tenho que pedir desculpa. Independentemente de que você não leu em nenhuma passagem das Escrituras, independentemente de nenhum livro que isso esteja mencionada.
Mas se você sabe que essa coisa é boa, pratica essa coisa. Faça essa coisa. Faça essas coisas. Essa é que se chama a mentalidade de quem? De Yahushua. A mentalidade de Yahushua está além daquilo que está escrito. Está além daquilo que está no Gênesis. Está além daquilo que está no Número. Está além daquilo que está no Apocalipse. Está além daquilo que está no Lucas, no Marco, em qualquer outro livro. É por isso, queridos amados irmãos, devemos entender isso. Quando nós ficamos grudados, abraçados, somente nos livros, somente nos trechos da palavra, não estou a dizer que não é importante, não me leve mal. Estou a dizer, se nós ficarmos somente grudados, então nós vamos o quê? Vamos cometer pecado. Porque, independentemente de que isto esteja escrito em qualquer outro livro, mas desde que você faça coisa boa, faça coisa correta, faça com que o nome de Deus seja exaltado, faça com que o nome de Deus seja louvado, faça com que o nome de Deus seja reverenciado ou temido. Isso você tem que o quê? Fazer. É esse que se chama a mentalidade de quem? De Yahushua. Pessoa que atinge a mentalidade de Yahushua chega a ter esses patamares, como Tiago, como o apóstolo Shaul. Existem outros apóstolos também que não chegaram até lá, porque não é fácil. Até hoje também existem outros irmãos que estão muito distantes, porque isso não é fácil. Mas eu quero para que todos nós, irmãos, pudéssemos entender que a vontade de Deus é para eu fazer o bem, você fazer coisa correta. Nós todos fazemos coisa certa. É isso que a palavra do Criador está a falar. Irmãos, vocês percebam uma coisa. Levou consigo Pedro, Tiago e... Foram quantas pessoas? 3. Que ao chalé. Primeiro existiram multidão. De multidão fez 72. Dos 72 foi feito 12. Agora nos 12, estamos de ver, foram escolhidos mais 3. Estão a perceber? Esses 3 foram escolhidos para quê? Porque eles já tinham um entendimento muito maior. Porque não poderiam se escandalizar naquilo que Yahushua fora a falar. Estamos a falar, são pessoas que atingiram uma dimensão muito maior. Está a ver você sair da multidão para ir nos 70. Nos 70 ser tirado para ir nos 12. Nos 12 ser tirado para ir nos 3. Você está vendo essa capacidade? Será que é a capacidade de um qualquer? De uma pessoa, estamos a falar de pessoas mais maduras. Estamos a falar de Pedro, estamos a falar de Tiago, estamos a falar de quem? Yohana. Esse que as pessoas querem para o livro dele ser tirado. Entendam, irmão? O que essas pessoas fizeram para conquistar o coração de Yahushua? Para eles serem aprovados que são pessoas maduras. Dentre todos os discípulos, o único que era mais jovem era Yohana. Yohana era um discípulo mais jovem. Era pessoa, é que nem mais bebê, né? Jovem, mais criança, dentre todos os discípulos. Dentre todos, o último era um pouco mais crescido. Dentre todos era o próprio Pedro. Pedro era a pessoa mais crescida. Estão entendendo? Mas dentre todos esses, quem conquistou o coração de Yahushua mais especial foi o próprio Yohana. Está entendendo? Yohana como conquistou o coração de Yahushua? Yohana conquistou o coração de Yahushua naquele momento onde Yahushua estava a ensinar, né? Quando Yahushua sempre ensinava, o que ia acontecer? Ele aproximou um pouco ao mestre, sentou ao lado dele. Aquele mestre falou, a ensinar. Ele disse que nada, eu não estou me sentindo bem. Logo levantou a mão dele e abraçou. Não, e abraçou com força. Né? Mestre sentiu dizer que esse tem uma pessoa aqui. E deixou. Então ele disse, eu não estou sentindo bem. Tinha que abraçar mesmo, até levar a cabeça dele, pôr no peito do mestre e dormiu ali. Estão entendendo? É dessa forma como Yohana conquistou o coração do mestre. E ele sentiu-se muito feliz, porque não havia outro que pudesse lhe abraçar daquela forma. Até sentir, até dormir no peito dele. Foi por isso que ele foi classificado como uma pessoa que tem mais entendimento. E são esses que foram selecionados para irem interceder. No momento onde Yahushua revelou-se as suas próprias dificuldades. Estão a perceber? Um mestre que fez muitas coisas, cegos ver, coços andarem. Então, imagina se ele se revelasse essa dificuldade diante de todos. Poderiam crer? Muita gente poderia ir o quê? Poderia se espalhar. Mas ele se revelou para aqueles, porque ele já sabia que eram pessoas maduras. Então é exatamente isso. E esse Yohana, ele foi inspirado, falou também e escreveu esse livro. Então vamos ver se é que realmente esse livro é Reis, ou podemos ditar, ou se é que o que ela fala nesse livro de Yohana são coisas que vai nos fazer sair da presença de Yahweh. Então todos nós hoje vamos o quê?
Vamos tentar entender. Hoje tem uma palavra que somente está escrito aqui. Não existe mais em outros evangelhos, né? É Joana 8, 32, 44. Talvez é por ali que as pessoas consideram que é reis, né? Vamos observar aí. 8, 32, 44. 8, 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok? 44. 44. Vós tende por pai ao diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se informou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Estão entendendo, irmão? Ali disse: conhecereis a verdade vos liberta. No livro de Mateus não encontramos essa passagem. No livro de Marcos também não. No livro de Lucas também não. Tem mais uma passagem. Então veja só, será que aí essa passagem está a falar especialmente de nos distanciar com Yahweh ou de nós conhecermos mais Yahweh? Ou está a falar de uma alerta de despertar de uma pessoa? Ou tá bom, será que no 44 nos está a revelar o próprio diabo? Não sei, vamos entender uma coisa. Será que podemos rejeitar este livro por causa desse ponto? Porque ali está a falar que vocês têm como pai o próprio diabo, que é mentiroso. Desde muito ele é mentiroso, nunca se afirmou na verdade. Sempre dizem que ele nunca apareceu na verdade. Fala de mentira como que coisa própria, né? Ele maquina as coisas mentirosas. Será que não é verdade que as pessoas que escutam o diabo ou fazem coisa do diabo, eles tornam-se falsos? De contrariar ou contradizer as palavras daquele que é do Altíssimo, ou de colocar caldo e onda naquilo que não podia ser colocado, uma coisa disso. Até que resumindo, segundo a mensagem do irmão Hassan, está certo. Dizer que nós não podemos, segundo o livro do irmão, é o livro do Tiago, né? Sim. E diz que nós temos que levar todas as coisas proveitosas. Tudo aquilo que é bom, nós temos que levar. Entendeu? Nós não podemos julgar essa palavra. Por exemplo, eu tenho raiva. Eu queria ler para o meu livro de quem? Os livros apócrifos, nós não temos. Mas lá tem coisas boas. Eu uma vez li, todos os livros são importantes. Entendeu? O que o irmão Hassan está a dizer está certo. Algumas pessoas podem dizer que só por ouvir dizer ou por seguir Maria vai com as outras, eles acabaram abraçando essa ideia. Mas nós hoje somos chamados a entender a verdade das coisas. Que está errado quando nós descartamos uma coisa só por... ou aquelas que as pessoas falam. Do princípio da muito tempo. Só por um tomate estar podre, quer dizer que todos já são podres. Em certo momento pode estar errado. Às vezes julgamos assim, que um peixe numa casa, ver um peixe podre, que todos são podres. Mas Yahweh, ele não vê as coisas dessa forma. Mas nós os outros olhamos assim. Mas Yahweh, ele não vê as coisas dessa forma. Esse livro sim é importante. Tem algumas passagens dessa parte que são importantes sim. E nós temos que ler, não podemos descartar. Vamos ver, mesmo o próprio Apocalipse, nós lemos como pessoas, mas nós não estamos a viver todo ele. Estamos a viver segundo aquilo que nos diz, isso é importante, nem tudo. E nem o Apocalipse a pessoa não consegue falar todo ele. E não consegue também viver todo ele. Então aquilo que é importante, a gente pega, é isso que a gente faz. Mesmo olhar nos livros do Antigo Testamento, há pessoas que se baralham aqui dentro. Então tem um outro livro, tem outro versículo que só está escrito aqui, né? Que está no 10, 10. 10, 11. João 10, 11. João 10, 11. Diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Será que isso não aconteceu? Aconteceu. Será que não é real, não é verdade que Yahweh ele é um bom pastor? Podemos descartar este livro por causa disso? E pelo que eu vejo, é isso que eu... Sim. Um erro das pessoas é que esse João alguns falam que ele está fermentado porque era de São João, os católicos. Saiu quase um pouco mais atrasado. Exatamente. A sua versão ou sua escrita, não sei. Exatamente.
E não só isso, esse João aqui, Aqui é doido, parece que esse João, São João. São João. Exatamente. Não, o João está a falar esse. Esse também, só que eles colocam São. Para já colocar a maioria é de nome, esquece. Tá entendendo? Então, é aí. Aqui só essa passagem fala, eu sou um bom pastor. Dou minha vida pelas ovelhas. É Yausha, né? Sim. É um bom pastor. Todos nós estamos de concordo que Yausha é um bom pastor. É isso. Porque ele que morreu e deu a sua vida pelas ovelhas. Mas o que mercenário vem, foge, ora mercenário foge, mas eu sou um bom pastor. Essa passagem é uma passagem única, que somente está escrito que eu sou um bom pastor. Está no 4º evangelho, que é João. A gente tirar o João, estamos a tirar o diabo, é Satanás. Está entendendo? Estaremos a tirar que o diabo é o acusador, ele que é pai daquelas pessoas que fazem coisas erradas, e as pessoas que fazem coisas erradas têm como pai o próprio diabo. Quando a gente tira o 4º evangelho, estamos a dizer que Yausha não é um bom pastor. Porque um bom pastor somente se encontra no 4º evangelho. Então, a minha pergunta é, como vai ser? Se já não temos o diabo, que influencia as pessoas como um pai da mentira. Se já não temos um bom pastor, o que vai ser? Significa que qualquer um vai ser o nosso pastor. Exato. Vamos negar Yausha. Vocês devem perceber isso. A gravidade de tirar o livro de Yohana fora é tirar Yausha no trono, é tirar Yausha como um pastor, é tirar Yausha como um bom pastor, é tirar Yausha como aquele que divulga a verdade de que vocês que fazem o mal têm como pai o diabo. É tirar o amor de Yahweh, que ele amou todas as pessoas, amou todas as coisas, mas todas as coisas não adoraram, rejeitaram. E por acaso dessas coisas ser rejeitado, Yahweh também vai o quê? Vai o rejeitar. Já que eu andiramba, ele deixa curambao. Já que vocês me rejeitaram quando vos amei, eu vou vos rejeitar. Porque se a gente tira o livro de Yohana, estamos a dizer que não há um julgamento. As pessoas devem ser julgadas, porque aí tem esse testemunho. Yahweh amou o mundo. Yahweh amou todas as coisas. Amou para que todas as... É por isso que disse que quando Yausha veio, não veio para condenar, julgar. Veio para que toda pessoa que crê em Yausha sejam salvas. Toda pessoa foi dada esse privilégio. A pessoa que vai negar Yausha, que vai rejeitar Yausha, está a negar o amor de quem? De Yahweh. Está a rejeitar o amor de quem? De Yahweh. Quando a gente tira o 4º evangelho, significa que aquelas pessoas não tem como serem julgadas, não tem como estar o quê? Serem tirados fora do paraíso, porque eles vão dizer, nos amou quando? Está entendendo? Mas somente é o João que fala isso. É por isso, nos estudos, dizem que esta é a palavra-chave. Quando você aprende, né, as escrituras dizem que existe a palavra-chave da Bíblia, é esse. Que diz que Yahweh amou. Ele amou mesmo. Amou todas as coisas. É por isso, aquelas coisas que rejeitam. Significa, eu te dei o privilégio, irmão. Leva dinheiro, faz aquilo que você quer. Você disse que não quer o seu dinheiro. Eu mando mais alguém, vai conciliar aquele, leva dinheiro, faz o que quer. Você de novo nega. E se eu levo o meu dinheiro, você começa a passar sofrimento. Eu sou culpado? É isso que está no livro de João. Yahweh está a lavar as suas mãos. Então, se a gente tira o 4º evangelho, estamos a tirar que Yahweh já tem muitas coisas, meus irmãos. Estamos a tirar o amor de Yahweh. Estaremos a tirar Yausha como nosso pastor, como aquele que morreu no madeiro, como aquele que deu a sua vida por nós. Nós não somos nada. Somos apenas simples pessoas que fomos entregados uma mensagem, né? Missão, né? Para poder também fazer conhecer do jeito como aconteceu com Moisés. Veja só, Moisés o que fez? Fez um bezerro, pôs ali. Toda aquela pessoa que olhava para o bezerro ficava como? Curado, não é assim? Quem fez o bezerro? Não foi Moisés? É a mesma coisa como uma pessoa que ensina a palavra, que fala da palavra. Ele não é alguma coisa. A pessoa que ensina a palavra, que fala a palavra, não é nada. Ele tem que o quê? Levar as pessoas a olhar para Yausha. Então, quando eu tiro o madeiro, será que aquelas pessoas iriam ficar curadas só olhar para Moisés? Não. Não poderiam, não é assim? É a mesma coisa quando a gente tira o 4º evangelho, o problema vai continuar no nosso meio. Porque nós vamos olhar e nos espelhar para um homem, para uma pessoa. Um homem como a mim, não sou alguma coisa. Um homem como a mim é como se fosse uma pessoa um analfabeto que tem que foi dado o diploma de um licenciado.
A partir de agora você dá aula como um licenciado. Estudou aonde para ser licenciado? É a mesma coisa como a mim, quando eu sou dado o poder de ensinar, de pregar. Não sou alguma coisa, sou verme, sou povo. Só que a missão que eu tenho é qual? É fazer as pessoas olharem para Yahusha. Então, quando a gente tira o quarto evangelho, vamos desviar a intenção das pessoas, vai olhar para mim. Toda pessoa que vai ensinar, quando tirar o evangelho, vai lá estudar, aprofundar. Você dever, vai olhar para você mesmo, que vai ensinar, como seu líder principal. E ali nós matamos tudo. A geração futura não vai ser salva. 10, 14. 10, 14. Eu sou bom pastor, assim como meu pai me conhece. Eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. 17. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. 18. Ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de torná-la a recebê-la. Pois foi isso o que o meu pai me mandou fazer. Então, depois dele ter dado esse discurso, passamos no 19. Aqui diz assim: quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio. Está louco, porque é quem vocês estão escutando o que ele diz. Outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar visto aos cegos? Aleluia, irmão. Então nós, este livro também, essa passagem aqui, eu creio que é uma passagem bem pesada. É bom a gente refletir e pegar. É muito fundamental. Exatamente, é fundamental. Porque, na verdade, aqui falava-se de... Quando Yahusha estava a falar, dizem que as pessoas começaram a discutir entre eles. Porque o que ele estava a falar não se entendia. As pessoas que estavam na carne não percebiam. E desde muito, como chama, posso falar, aqueles donos da lei, aqueles que defendiam a lei, né? Aqueles todos, os sacerdotes, eles recusavam. É o que a mensagem diz, que ele veio para os seus os rejeitaram. Então essa parte discutiam que não, essa mensagem que Yahusha está a falar, isso pode ser um endemoniado. Mas outras pessoas diziam que não, uma pessoa endemoniada não fala isso. Será que uma pessoa endemoniada cura mesmo os cegos? Então ali houve divisão, houve desentendimento. É o que pode estar acontecendo por meio das pessoas. As pessoas sempre estão a se desentender, porque essa palavra é verdadeira. Sim. Tá vendo? As pessoas queriam cancelar aquilo que elas estavam a fazer. Veja só, um ponto mais essencial que você tocou também, que eu tinha me esquecido, que ele tinha me esquecido, foi de que ele disse que eu convém ter outras ovelhas que fazem parte desse aprisco, convém me congregar para ser somente um par. Está a dizer que aqueles que vão citar Yahusha lá no Yahusha, aqueles que vão citar Yahusha em Índia, em Portugal, na América, em todo o quatro cantos, eles vão estar dentro de um só curral. É isso, só esta passagem está escrito ali no livro de Yohana, não há mais outro lugar. Quando você pegar o Evangelho de Lucas, de Marcos, não tem essa passagem escrita. Será que ele está a mentir? Que ele vai ser o pastor de todos aqueles que vão crer, que estão no lado de fora, que cujos vão ser ajuntados para permanecer no mesmo curral com aqueles que aceitaram. Será que isso é uma mentira? Será que é um acréscimo? Então vocês e eu somos chamados para refletirmos nesses pontos. Porque esta passagem somente está escrito ali, que eu convém me congregar, vou chamar aqueles irmãos que estão distantes. Quando eles aceitarem, então eles vão entrar num só curral e eu somente serei o quê? O seu pastor. Está a dizer que Yahusha é que morreu para mim, se eu aceitar e crer. Está a dizer para aqueles que estão na Índia, Yahusha é que morreu por ele, se ele aceitar e crer. Então isso só está escrito ali, no livro, no quarto evangelho. É só aqui, não